O governo do estado está abrindo as portas do Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores hospitais públicos do Brasil, com a missão de cuidar ainda mais dos cearenses. Quando você chega aqui e vê que isso aqui foi feito para um cearense, é muito prazeroso. São 832 leitos, diversas especialidades como oncologia, hematologia e urologia, além de cirurgias vasculares, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta. Nós vamos conseguir, com um equipamento desses, mudar a vida de muitas pessoas. A gente tem um profissional qualificado para ser uma das maiores referências desse país. É o governo que não para, transformando a saúde do Ceará, impactando a vida de quem mais importa. Você, cearense. Tem uma estrutura que até agora eu estou sem palavras para descrever. É magnífico. É tipo sinônimo do novo hospital. Magnífico. Governo do estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Olá, planejar uma cidade é mais do que desenhar ruas, definir obras e outras coisas. É ouvir as pessoas, entender os territórios e olhar para o futuro com dados, sensibilidade e inteligência pública. Em Fortaleza, essa missão tem nome, IPLAN. A autarquia municipal atua na geração de conhecimento, no monitoramento das políticas públicas e na articulação estratégica que ajuda a cidade a pensar e agir de forma integrada, de maneira técnica, mas com os pés no chão das comunidades, dos bairros e, enfim, do morador da cidade. Nesse episódio do Focus Colóquio, recebemos Arthur Bruno, que hoje preside o Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza. Professor, escritor e homem público de longa trajetória, agora comanda uma instituição que, com fóruns, conferências, mapas e observatórios, tenta responder uma pergunta essencial: como construir uma Fortaleza mais justa, inteligente e sustentável? Professor Arthur Bruno, bem-vindo ao nosso Focus Colóquio. E vamos começar pela cidade. O que os territórios de Fortaleza estão dizendo e como o IPLAN está escutando as pessoas? Bom, Fábio, primeiro, prazer muito grande estar aqui com vocês. O nosso prefeito, Evandro Leitão, assumiu ainda na campanha 7 grandes diretrizes, né? E uma delas é a governança compartilhada, que é uma diretriz estratégica fundamental para uma gestão participativa. Qual é a ideia do prefeito Evandro? É que é preciso ouvir a população, as suas demandas, suas reivindicações, mas também, Fábio, é preciso integrar a população nas políticas públicas. E a população ela tem que se sentir responsável pelos equipamentos públicos. Então, não adianta construir uma praça se a população não tomar de conta da praça, junto com o poder público. Então, é essa filosofia que nós estamos trabalhando. Então, nós começamos com os fóruns territoriais. Fortaleza tem 121 bairros. E ainda no plano Fortaleza 2040, que foi um plano estratégico de longo prazo, se pensou em dividir a cidade em territórios. Então, você agrega 2, 3, 4, 5 bairros, às vezes, num território só. Não é? Porque isso foi um critério técnico na época, um belo trabalho liderado pelo Eudoro Santana, não é? Pela a Lia Parente, que foi digamos assim, o braço direito do Eudoro, que hoje é a minha vice-presidente, por meu privilégio. Então, nós fizemos, no mês de abril, 39 reuniões de todos esses fóruns territoriais. Então, com a presença dos secretários executivos das regionais, com o apoio da Segovia, da CEPOG. Então, a gente ouviu a população. A gente levou... O que é ouvir a população? De que maneira se dá? Eu acho tão difícil, as pessoas trabalham, têm seus cotidianos, como é que elas vão, como é que vocês estimulam as pessoas a participarem? Perfeito. Bom, primeiro a gente divulgou bem, pedimos apoio dos secretários regionais, né, porque os territórios eles estão vinculados às 12 secretarias regionais, né, que foi a divisão que hoje Fortaleza tem, acho que muito corretamente, houve uma descentralização. E o prefeito Evandro Leitão também tomou a decisão de fortalecer essas secretarias regionais, que em gestões passadas, essas secretarias funcionavam muito mais como ouvidorias, não resolviam quase nada, então as soluções eram muito centralizadas na CEGE, que é uma antiga secretaria, que era para apoiar as regionais, mas que praticamente fazia tudo, né? Então, a Secretaria Regional teve um papel muito importante nessa mobilização. A gente levou um caderno com as propostas que o prefeito Evandro assumiu durante a campanha. Durante a campanha, eu e a Lia Parente coordenamos com o Eudoro o programa de governo. Então, nós formamos 23 grupos temáticos e aí o prefeito foi assumindo determinadas propostas, né, para apresentar na campanha. Esse material,
ele foi consolidado, foi ratificado pelo secretariado. Nós fizemos uma reunião em março, onde o secretariado concordou com a presença do prefeito, que aquilo ali seria a base do nosso plano de governo, e nós levamos essas ideias, né, através de um caderno, para os 39 fóruns. Aí, o que é que a gente colocava? Em cada proposta, a gente perguntava à população: isso é importante? Não é importante? Muito importante. E dividimos em 12 temas. E aí, no final, a gente deixava um espaço em branco para dizer: ó, você pode fazer a sua proposta local, territorial, se você não se sentir contemplado com as propostas que estão aí. Então, isso foi feito. Isso está sendo compilado nesse momento e nós vamos postar ao prefeito, evidentemente, e deverá haver outra reunião do secretariado, e isso, portanto, será o plano de governo do prefeito Evandro Leitão. Nós vamos levar também para o plano plurianual. No segundo semestre, a Câmara Municipal deve aprovar o plano plurianual, que são os 3 próximos anos e o primeiro ano do governo posterior. Então, mas esses fóruns, eles serão permanentes, porque é uma coisa importante, que aqui eu quero diferenciar algo que a esquerda já vem fazendo, o PT sobretudo, que é o orçamento participativo. Né? Isso, aqui tivemos uma experiência muito interessante. Pelo menos o nome desapareceu. Desapareceu porque acabou, Fábio, uma coisa... O orçamento participativo é uma grande ideia, né, de participação da sociedade, ouvir as demandas, mas o que é que acontecia muitas vezes em algumas gestões do PT ou da esquerda? Assumia-se um compromisso com a população ao receber aquela proposta, mas não se dava retorno para a população. Então, qual foi o compromisso que nós assumimos com os 39 fóruns? Nós vamos reunir novamente e vamos dizer: aquela proposta será feita este ano. Poucas serão realizadas este ano, porque o prefeito Evandro recebeu a prefeitura numa situação dificílima, endividada, devendo a fornecedores, enfim, situação muito difícil. Mas nós vamos dizer para a população: olha, esse ano vamos conseguir fazer isso. No próximo ano vamos fazer aquilo. No ano seguinte, aquela outra proposta. Esta aqui nós não vamos ter condição de fazer, porque aqui é obrigação do governo federal, essa aqui vão atrás de empréstimos para realizar. Ou seja, a ideia do prefeito Evandro é ser totalmente transparente e verdadeiro com a população, até para a população confiar, acreditar que aquilo realmente poderá acontecer, claro, com a participação da população. Então, nós estamos levando também essa ideia de que a população tem que ser corresponsável pela gestão, né? Ela paga seu imposto, ok, o Estado tem que devolver mas ela tem que cuidar também, ela tem que administrar de forma coletiva com os secretários regionais e com as pastas específicas, né, de acordo com aquela demanda que a população faz. Bruno, toda pesquisa que se faz, e elas pululam, principalmente em época de campanha eleitoral, aponta aqui no caso de Fortaleza e praticamente no caso de todas as grandes cidades brasileiras, saúde e segurança pública como os grandes problemas. Vamos lá, você que está no cotidiano aí, não é uma pesquisa, mas um cotidiano de relacionamento com setores organizados e outros nem tanto da população. Qual tem sido, assim, do ponto de vista de organização da cidade, a maior reclamação? Muito bem. É importante essa sua pergunta, Fábio, porque algumas gestões sempre divulgaram muito que Fortaleza tinha o maior PIB do Nordeste, a capital de maior economia, rica, né? E isso como se fosse uma grande coisa. Ok, isso tem sua importância, é bom isso, mas isso é insuficiente. Veja, Fortaleza tem o maior PIB do Nordeste, é verdade, mas Fortaleza, dentre as 27 capitais, é a terceira pior em quantidade de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. 36% da população vivem abaixo da linha da pobreza. Em termos de... Uma população com 2 milhões e meio, quase 2 milhões e meio de habitantes. 36% dá mais de um terço disso. Imagina, aí, né? É mais de um terço. 700 milhões mais ou menos. 700 mil pessoas aproximadamente. Aproximadamente. Se você vai para a concentração de renda, que é uma característica muito grande do estado do Ceará e de Fortaleza, nós somos a 5ª pior cidade no índice de Gini, né? O índice de Gini é que mede a concentração da riqueza. Se a gente vai para a renda per capita, das 27 capitais, Fortaleza é a 8ª pior em renda per capita. Ou seja, é um município que até é rico, mas extremamente desigual. E essa é uma das características muito fortes da nossa cidade que o prefeito quer enfrentar. Né? Como diminuir a desigualdade. Importante, secretário. Secretário, né? Podemos chamar de secretário, né? Pois não. Do plano, secretário do IPLAN. Do IPLAN. Vamos lá. Mas, na verdade, preside o Instituto.
E é raro quem está no governo admitir que tem um problema enorme, né? Que parece questionamento sempre da imprensa, mas Fortaleza tem muita riqueza, mas é desigual demais. Então, dou até os parabéns aqui ao professor Arthur Bruno, nesse sentido de tratar a coisa como ela é. Isso. É uma cidade extremamente desigual. Muito. Portanto, muito o que fazer. Muito o que fazer. Então, respondendo a sua pergunta, aparece de tudo nas reuniões, desde os postos de saúde, que está faltando remédio, falta médico, né? Vai aí a questão de drenagem, tá aí os alagamentos que nós vimos aí nessa quadra chuvosa, por falta de drenagem, muitas vezes se faz um asfalto, mas não tem a drenagem. Quer dizer, isso foi feito em várias gestões, né? Então, há muito pedido de creche, que é um outro problema também, porque nós estamos ainda distante de atingir a meta. Pelo Plano Nacional de Educação, nós devemos ter em torno de 50% das crianças entre 0 e 6 anos sendo atendidas em creche para a escola. Nós ainda estamos distante disso. E é porque melhorou muito. E aí é algo importante que a gente tem que destacar, Fábio. Você deve ter visto recentemente aquela pesquisa da Firjan, que mede o índice de desenvolvimento municipal. Fortaleza está em primeiro lugar nas capitais do Nordeste, está em quinto lugar no Ceará. Você tem municípios como Eusébio, Sobral, estão até melhores, e um dos motivos foi a melhoria da educação. Isso é uma coisa real, mas ainda o nosso grande problema é a falta de creche. E é um problema social imenso, porque se não tem creche, essa mãe não está podendo ir trabalhar, né? Diminui a renda da família porque não tem onde deixar aquela criança, né? E o ideal para essa criança é estar numa creche, né? Que não é só para ser cuidada, mas para ser educada, para ter todo tipo de formação importante. Então, é uma grande bandeira ainda aqui em Fortaleza, uma política pública necessária, que é a política de creche. E aí a nossa primeira-dama, a Cristiane Leitão, fez um trabalho extraordinário como primeira-dama da Assembleia Legislativa, ela e a nossa vice-prefeita, a Gabriela Aguiar, que também é secretária de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, estão lançando aí um programa importantíssimo, que é o Fortaleza Inclusiva, né? Para trabalhar justamente essa área da assistência social, voltada também à educação, voltada à cultura. Então, um trabalho também do IPLAN é fazer uma integração, porque vejo muitas vezes, Fábio, numa gestão, seja ela municipal, estadual, federal, há muito sombreamento. Então, uma secretaria quer fazer uma coisa, a outra quer fazer a mesma coisa. Então, o nosso trabalho também está de fazer essa integração, ajudar as secretarias a se unirem, a trabalharem juntos dentro de uma determinada política pública. Professor, eu vi entre as atribuições que estão em andamento, né, uma relação do IPLAN com o tratamento de resíduos sólidos de Fortaleza. E é chocante ver que Fortaleza ainda tem muitos monturos de lixo espalhados pela cidade. Em pleno 2024, eu me lembro que eu tratava disso no jornal O Povo, escrevendo uma coluna já sobre isso na década de 90. Então, enfim, nós não conseguimos resolver isso, e isso passa por reciclagem, isso passa por educação popular, ambiental, né? Da cidadania ambiental. Isso. E, enfim, essa parte de resíduos sólidos também, gestão de resíduos. Gestão de resíduos e reciclagem, esse processo todo, que é algo extremamente necessário, importante, cada vez mais fundamental, né? A reciclagem de resíduos sólidos, reaproveitamento, enfim. Como a IPLAN trata essa história? Tem algum projeto assim relacionado a isso, de educação, cidadania, que eu acho que se relaciona fortemente com um termo que eu vou usar aqui, que às vezes é inadequado, que é repressão a esse tipo de coisa. Perfeito. Quem joga lixo na rua, quem faz multura, é quem produz lixo. Exatamente. E quem produz lixo não são as pessoas mais pobres. Isso. Né? Fique claro isso aqui. Isso. Exatamente. Fábio, é interessante essa sua pergunta, porque se você fizer na pesquisa, você vai ver que um dos trabalhos mais reconhecidos, não é o recolhimento de resíduos sólidos, né, que a gente chama de lixo. Né? Isso é feito. Nós temos uma empresa, a Ecofor, que faz isso há muito tempo em Fortaleza, ela recolhe. É uma das maiores empresas do Brasil. Uma das maiores empresas do Brasil. E esse resíduo, ele é levado para o ASMOC, para o aterro sanitário aqui de Caucaia, né? E, inclusive, algo extraordinário é se retirar daqueles resíduos orgânicos o gás,
15% do gás que vai para empresas, para condomínios, é gás natural renovável, retirado justamente do aterro sanitário. Isso é extraordinário, Sim. é referência nacional, referência inclusive. nacional. Muito bem. Esse trabalho, perfeito. Qual é o nosso grande problema? Nós não fazemos a reciclagem. Na verdade, o índice de reciclagem de Fortaleza é em torno de 4%. A melhor técnica diz que você pode reciclar até 60% ou 70% daquilo que a gente chama lixo. Erradamente, porque o que deve ir para o aterro é o chamado rejeito. É aquilo que não serve mais para nada. É o lixo orgânico, O basicamente. lixo orgânico, né? E o lixo orgânico você ainda pode utilizar para adubagem, Adubagem, né? e para produção de gás, Produção no caso de gás, lá, né? como é o caso lá, não é? Mas veja bem, então, o vidro, o plástico, o papelão, o papel, o metal, tudo isso deveria ser reciclado e isso gera emprego e renda. Sim. Nós temos aí os catadores, associações de catadores, as cooperativas, né? E fazem um trabalho excelente. São verdadeiros ambientalistas, né? Porque eles fazem essa separação. Então, nós não temos a cultura da reciclagem. Agora, como conseguir essa cultura? Aí está o grande desafio da educação ambiental. Onde é que o IPLAN entra? É justamente aí. Quer dizer, o prefeito está orientando os seus secretários para trabalharem conjuntamente para resolver determinadas questões, desenvolvendo determinadas políticas públicas. Então, é muito bom esse trabalho, a Secretaria de Conservação e Serviço Público, né, que tem um contrato da Ecofor, está fazendo esse trabalho que tem que ser feito. Agora, além disso, nós temos que fazer a reciclagem, não é? E aí isso é um trabalho de educação ambiental, mas também de punição aos que não cumprem a lei, porque tudo isso, Fábio, está previsto em lei. Claro que sim. Não é? Restaurantes, bares, casas comerciais, elas são obrigadas a recolher esse resíduo, a fazer essa reciclagem, a logística reversa, né? Que quem vende equipamentos tem que recolher esses equipamentos na logística reversa. Agora, aí nós temos que trabalhar fortemente com a GFIS, que é quem faz a fiscalização da cidade, de uma maneira geral, e essas pessoas têm que ser, primeiro, educadas, conscientizadas e serem multadas. Nós temos que educar pela conscientização e temos que educar também pela multa, pela punição. Então, veja que é um trabalho que vai envolver Secretaria de Educação, com a educação ambiental, saúde, porque o saneamento é saúde, né? E resíduo é uma parte do saneamento. Você envolve a AGFIS na fiscalização, a SEUMA, que é a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, você envolve a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos. Então, o IPLAN entra nesse momento para integrar, para ajudar essa integração. Então, nunca se fez em Fortaleza o trabalho sério, não é, para resolver esse problema. Qual foi a educação ambiental em larga escala que foi feita em Fortaleza nas últimas décadas? Eu creio até que o contrato com a Ecofor prevê lá um percentual para ser usado em trabalhos de educação ambiental. E isso não sei é se bem isso feito. Não é feito. Não sei nem se esses recursos são mantidos ainda, mas no contrato inicial, que vem lá da época de Juraci Magalhães ainda, tinha essa previsão. É o caso de se observar. Mas há, então, a consciência do município de que deve ter uma atitude mais integrada, envolvendo mais órgãos públicos, envolvendo também punição maior e, sobretudo, a educação ambiental. Aí é que entra as escolas, as ONGs, parcerias que nós vamos ter que fazer e conscientização das empresas. Aí é um trabalho de fôlego, mas tem que ser encarado, porque senão nós vamos continuar com a cidade suja, as pessoas sem se importar com a reciclagem. Isso é um trabalho que envolve até as famílias, Sim. Fábio, porque toda casa, todo comércio, todo local deveria ter pelo menos 2 cestos. Um é para rejeito, o outro é para reciclado, né? Ali você coloca o vidro, o plástico, o papel, o papelão, que vai ser utilizado para a reciclagem. O outro é só aquilo que vai para o aterro sanitário. Nas nossas escolas tem isso? Privadas algumas e públicas? têm, mas muitas não têm. Não tem. Eu me lembro, quando eu fui secretário estadual do Meio Ambiente, o governador Camilo fez um decreto determinando que todos os órgãos públicos estaduais fizessem a reciclagem. Nós não conseguimos que todos fizessem, mas boa parte estava fazendo, em parceria com os catadores. Então, a gente fez um programa que a Associação dos Catadores ia ao órgão público, fazia um trabalho de conscientização, as pessoas ficavam convencidas e esse trabalho era feito com os catadores. Então, essa ideia nós estamos levando também para os órgãos públicos municipais. Mas, sem dúvida, hoje, se você for pesquisar, boa parte
Ainda não faz. tem. Não dá o exemplo. Porque a pedagogia do exemplo, né, Fábio? Nós, órgãos públicos, temos que dar o exemplo para exigir que a população faça a mesma coisa. Bruno, eu acho que é tão parecido com determinadas coisas que eram inimagináveis há 40 anos, 30 anos, por exemplo, usar cinto de segurança. Isso é uma Perfeito. questão que vira um costume também. Exatamente. Então, reciclagem passa muito por consciência, que é igual ao cinto de segurança, né, relacionado à saúde e à vida, e multas que começaram a acontecer e gerou um costume. Hoje é automático esse processo, que eu acho que a reciclagem é muito parecido com isso. Dentro de casa, inclusive, das pessoas, fazer essa separação é algo simples, mas precisa de costume. Né? E as pessoas têm que saber que aquilo resulta em algo efetivo. Não que vai passar o caminhão, recolher tudo da maneira igual e jogar no mesmo aterro também. Porque muita gente imagina isso. Que adianta eu estar separando em casa se o caminhão vai passar e recolher tudo igual? Exatamente. Não tem efeito nenhum. Muita gente se estimula por isso. Nós queremos mudar esse tipo de comportamento, de cultura, com ações específicas. E aí cada órgão vai ter a sua ação específica para a gente conseguir mudar essa cultura da gestão de resíduos sólidos em Fortaleza. Que bom, Bruno. Vai chegando aí aos 5 meses de gestão, né, na Prefeitura de Fortaleza. É um trabalho que está começando a se desenvolver agora pelo IPLAN, planejamento. Planejamento não se dá em curto prazo. As resultantes não se dão em curto prazo. E mais adiante voltaremos a tratar desses assuntos aí de uma maneira já com perguntas mais, digamos, enfáticas. Resultou em quê? Resultou em quê? E resultou em quê? Ô, Fábio, se você me permite, eu quero aproveitar essa oportunidade. Fique à vontade, por favor. Para convidar a população de Fortaleza a participar da Conferência da Cidade de Fortaleza. O governo federal está fazendo a Conferência Nacional das Cidades, o governo do Estado liderando aí a Conferência Estadual das Cidades do Ceará, e nós estamos aqui, o IPLAN, liderando essa Conferência Municipal de Fortaleza. Será nos dias 27 e 28 de junho, na Assembleia Legislativa, naquele auditório da Unipasse, e a partir do dia 17 de maio, durante 5 sábados, nós estaremos fazendo a pré-conferência. Então, nós dividimos a cidade em determinadas regiões. Então, vamos fazer 5 encontros aos sábados, preparando essas propostas para que no dia da conferência, são 2 dias, nós teremos mais condição, mais propostas, mais ideias interessantes para debater. E essas ideias elas serão a tentativa de implantar aqui em Fortaleza, mas também levar tanto para a conferência estadual, serão eleitos delegados, como a conferência estadual deverá também propostas para a Conferência Nacional. Então, estão todos convidados a esse ato de cidadania, né, para discutir, debater, levar suas propostas para melhorar a cidade de Fortaleza. Perfeito, Bruno. Obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Casa de Vovó Dedé. Eu que agradeço. E até a próxima. Obrigado a todos. O governo do estado está abrindo as portas do Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores hospitais públicos do Brasil, com a missão de cuidar ainda mais dos cearenses. Quando você chega aqui e vê que isso aqui foi feito para um cearense, é muito prazeroso. São 832 leitos, diversas especialidades como oncologia, hematologia e urologia, além de cirurgias vasculares, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta. Nós vamos conseguir, com um equipamento desses, né, mudar a vida de muitas pessoas. A gente tem um profissional qualificado para ser uma das maiores referências desse país. É o governo que não para, transformando a saúde do Ceará, impactando a vida de quem mais importa. Você, cearense. Tem uma estrutura que até agora eu tô sem palavras para descrever. É magnífico. É tipo sinônimo do novo hospital. Magnífico. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará.